A paz de Cristo, queridos, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos a professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para falar a respeito do terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Nós estudaremos neste terceiro trimestre a respeito da adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Este é o tema do nosso terceiro trimestre. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se você ainda não conhece o canal do Professor Juninho, eu deixo o link na descrição deste vídeo. Lá você tem subsídios para as aulas de adolescentes, juvenis e jovens. Também o site Auxílio ao Aluno EBD, onde você encontra inúmeros subsídios para preparar a sua aula. Muito bem, e a lição de hoje, a lição de número 1, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Antes de nós adentrarmos especificamente na lição de número 1, é necessário nós definirmos estas três palavras que são o tema central do nosso trimestre: adoração, santidade e serviço. O que é adoração? Adoração é o ato ou efeito de adorar, culto que se rende a algo ou a alguém. Adoração também é amar de modo intenso, é reconhecer a necessidade daquele que se adora. Adoração também é declarar a grandeza daquele que é adorado. Então aqui eu juntei uma definição simples que você encontra no dicionário com mais algum subsídio que eu tenho, e então trouxe uma definição bastante simples, porém vai lhe ajudar em muito durante este trimestre. Então adoração é o ato ou o efeito de adorar algo ou alguém. Adoração também é amar de modo intenso, reconhecer a necessidade daquele que se adora e também declarar a grandeza daquele que é adorado. A segunda palavra que nós precisamos definir para este terceiro trimestre de 2018 é santidade. O que é santidade? Santidade é a descrição da divindade. O nosso Deus, ele não tem pecado. Nele não há nenhuma mancha. Ele é puro, ele é perfeito. A palavra santidade também se refere àquilo que é separado do pecado. Por isso que os crentes, os cristãos, aqueles que nasceram de novo, eles podem ser chamados de santos. Não porque eles não tenham pecado, mas porque a obra de Cristo foi imputada a eles. Então, à medida que eles creem na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, e eles são lavados pelo sangue de Jesus, eles também podem ser declarados santos, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez. Isto é algo maravilhoso. A terceira palavra que nós temos aqui é serviço. Então, adoração, santidade e serviço. Serviço é culto. E mais do que isso,
Serviço também se refere aos nossos afazeres diários. É importante que você saiba, quando você estiver falando de adoração, que a adoração implica em serviço no reino de Deus. Então o conceito de adoração não é somente teórico, não é somente de palavras, mas aquele que adora também vai executar algum serviço em prol do reino de Deus. E esse serviço que eu falo não é um serviço somente nos momentos de culto, somente nos momentos que estiver reunido com toda a comunidade. Esse serviço envolve a vida de modo geral, envolve o trabalho secular, envolve os estudos, o lazer, porque tudo é para Ele. Tudo que você faz, seja na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, é para Ele, é para o Senhor, porque uma vez que você foi separado, uma vez que você faz parte do reino de Deus, toda a sua vida, e não somente algumas horas por semana, mas toda a sua vida é uma vida de adoração, é uma vida de santidade e é uma vida de serviço ao Senhor Jesus. Muito bem, com estas definições bem simples, mas que ajudarão e muito, você pode ter uma base para iniciar o seu trabalho durante este trimestre. Muito bem, a lição de número 1, ela traz algumas definições a respeito do livro de Levítico. O que significa este nome Levítico? Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, o terceiro livro que compõe o Antigo Testamento, na ordem que está nas nossas Bíblias. E o nome Levítico, ele vem do grego, vem da Septuaginta. Na verdade, no hebraico é Vayakra. Não sei se seria exatamente esta a pronúncia, porque não sou perito em hebraico, mas no hebraico significa e chamou. O nome do livro são as primeiras palavras do próprio livro. O Senhor convocou e chamou o Senhor a Moisés. Então essa palavra, essa frase e chamou ou convocou e convocou é o nome que se dá ao livro. Então este é o título do livro no original hebraico. O tema principal deste livro é santidade ao Senhor. Este é o tema principal do livro de Levítico. Hoje, na lição de número 1, nós temos o texto áureo que está em Levítico, capítulo 26, e o versículo 11, que diz: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. A verdade prática, a verdadeira adoração a Deus, compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. E o nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe, está no próprio livro de Levítico, o capítulo 27, os versículos 28 ao 34. No primeiro tópico desta lição, você tem ali sobre o livro de Levítico. E nesse primeiro momento quero falar a respeito da razão e do propósito do livro de Levítico, que já é o assunto do nosso segundo tópico. Então, no primeiro tópico da lição, você vai encontrar assuntos sobre a canonicidade, o gênero literário, a autoria e data. Então, esses temas eles são apenas para informação, uma vez que não há muita discussão a respeito destes 4 itens. Então vamos falar a respeito da razão e o propósito de Levítico. São 3 que nós vamos elencar aqui. Primeiro, purificar Israel e arrancar o Egito de Israel. O autor da nossa lição, ele diz que tirar Israel do Egito bastou um dia, mas tirar o Egito de Israel 40 anos não foram suficientes. E qual é a lição que nós podemos aprender aqui e que podemos levar
para a nossa classe é que às vezes nós tiramos as pessoas do mundo, mas não tiramos o mundo das pessoas. Então nós queremos que as pessoas venham para a frente, levantem a sua mão, digam que aceitaram a Jesus, mas nós não cuidamos dessas pessoas para tirar delas o mundo, tirar aquilo que está dentro, que está arraigado em suas vidas. Talvez a pessoa que aceitou a Jesus hoje na sua igreja, ou ontem, essa semana, viveu 20, 30, 40 anos no mundo, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e agora ela ouviu a mensagem e respondeu. Porém, ela precisa ser limpa, e ela só pode ser limpa quando ela é lavada pela água da palavra. Então, às vezes, nós tiramos as pessoas do mundo, mas não tiramos o mundo das pessoas. E aqui envolve o trabalho de discipulado, quando você senta com aquela pessoa e traz a palavra de Deus de forma pura, genuína, e a própria palavra de Deus vai transformando aquela pessoa, então vai limpando todas aquelas impurezas que ela trouxe do Egito. Entenda Egito como mundo. A segunda razão ou propósito do livro de Levítico é preservar Israel das iniquidades de Canaã. O povo de Deus estaria entrando numa terra, na terra dos cananeus, e ali havia muita rebelião, idolatria, povos pagãos, e Deus queria que o seu povo fosse preservado das iniquidades de Canaã. Igualmente, a igreja precisa saber viver num ambiente hostil. O ambiente à nossa volta, o mundo à nossa volta é um mundo hostil, é um mundo rebelde, violento, que se rebela contra o seu Criador. E a igreja está inserida neste contexto. Então é necessário que a igreja tenha sabedoria do alto para saber viver neste mundo hostil sem se contaminar. Então esse é o ponto que você pode abrir aí um leque, pesquisar e trazer muitos subsídios neste ponto aqui, que a igreja precisa, mesmo estando num mundo tenebroso e terrível, saber viver sem se contaminar. Este era o propósito para Israel, que eles vivessem em Canaã, mesmo rodeado de nações pagãs, sem se contaminar. Este era um dos propósitos do livro de Levítico. O terceiro propósito, razão e propósito do livro de Levítico, era fazer de Israel um povo santo. Por quê? Porque de Israel viria o Messias. Era de Israel que nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Igualmente, a igreja deve viver como quem traz a solução para o mundo. Porque Israel necessitava ser um povo santo, porque era de Israel que viria o Messias, para salvar o mundo. Igualmente, a igreja deve viver de modo santo, de modo separado, porque ela tem a solução para o mundo. O mundo só vai crer que a igreja realmente tem a solução para ele se o mundo vir santidade, se o mundo puder contemplar santidade na igreja. O livro de Levítico também era um manual para os sacerdotes. E você vê isso no terceiro tópico da nossa lição. Era um verdadeiro manual. Neste manual, os sacerdotes encontravam atividades cultuais, atividades santificadoras e também atividades intercessoras. Porque esta era a missão principal dos sacerdotes. Eles fazerem os sacrifícios, eles santificarem a si mesmo e ao povo e também intercederem, porque os sacerdotes eram aqueles que levavam o povo até Deus, e o povo só poderia chegar até Deus se fossem santificados, se estivessem também
separados do pecado. Agora, é muito importante nós sabermos que na nova aliança todos os salvos são sacerdotes. Nós não temos apenas um líder ou um padre, um pastor, um bispo, qualquer liderança religiosa como sacerdote, mas todos são sacerdotes. Esta é a doutrina na nova aliança, no Novo Testamento. Você pode ler 1 Pedro 2:9, também Apocalipse 5, versículos 9 e 10, e lá você vai ver que todos aqueles que foram separados por Deus, que creem no sacrifício de Jesus Cristo, são chamados sacerdotes. Todos nós, salvos, somos sacerdotes, e nós temos somente um sumo sacerdote, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito bem, olhando para o nosso texto áureo, que está em Levítico 26:11, que diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Este versículo é maravilhoso, e nós podemos ver a semelhança deste versículo de Levítico 26:11 com Êxodo 25, versículo 8. Lá em Êxodo 25 é quando o Senhor pede para que Moisés faça o tabernáculo. E ele diz: Me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Ora, queridos, isto é algo maravilhoso. O Deus soberano, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Ele deseja habitar no meio do seu povo. Ora, todas as nações pagãs, elas tinham seus deuses, mas nunca se ouviu falar de um Deus que desejasse habitar no meio do seu povo. Todos os falsos deuses, eles necessitavam viver isolados do povo, e o povo não poderia chegar até eles, não havia nenhum relacionamento. Mas o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, Ele é um Deus de relacionamento, e Ele desejava e deseja viver em meio ao seu povo. Veja que maravilha este versículo: E porei o meu tabernáculo, a minha habitação, no meio de vós. Isto é algo maravilhoso. Esta é, portanto, a maior glória do ser humano, Deus habitando com o homem. E é necessário nós pararmos um pouco aqui e vermos que desde o Éden, Deus vem procurando habitar com o homem. Este sempre foi o desejo do nosso Deus. Lá no Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, era o local que ele habitava com o homem. Porque diz a Bíblia que sempre Deus vinha na viração do dia para ter um relacionamento com Adão e Eva. Deus sempre desejou habitar com o homem no Santíssimo. O Santíssimo não foi criado para Deus, o Santíssimo foi criado para o homem, e Deus queria habitar ali com o homem. Veja que algo maravilhoso. Desde o princípio, desde os primórdios, Deus sempre desejou habitar com o homem. Se nós olharmos para as tendas dos patriarcas, Deus desejava, mesmo nas tendas, ter um relacionamento com o homem. Se nós olharmos para a vida de Jó, para a vida de Abraão, para a vida de Enos, de Noé, todos tinham a sua tenda, e a tenda era o seu santíssimo lugar, onde eles tinham relacionamento com Deus, onde Deus habitava com eles. No tabernáculo de Moisés, que é o assunto do livro de Levítico, é Deus se colocando em meio ao seu povo, Deus habitando com o seu povo, porque este era o desejo dele. Se nós olharmos para a tenda de Davi, Deus também se manifestava na tenda de Davi. Apesar de que nos dias de Davi, a Arca da Aliança estava em um local e o altar de holocaustos, as demais peças do tabernáculo, estavam em outro local. Davi, depois de muita dificuldade, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, mas o altar de sacrifícios, o altar de holocaustos,
estava em Gibeão. E mesmo apesar da distância, Deus se relacionava na tenda de Davi. E lá no livro de Atos, nós vemos escrito que Deus levantará novamente a tenda de Davi. Se olharmos para o templo de Salomão, nós vemos na inauguração do templo a glória do Senhor enchendo a casa de maneira que nem os sacerdotes poderiam continuar de pé, mas eles caíam devido à grandeza da glória do Senhor. Ninguém podia ficar de pé por causa da glória do Senhor que se manifestou no templo de Salomão. Depois do exílio babilônico, quando o povo voltou e o templo foi reconstruído por Zorobabel, apesar de ser um templo que não chegava nem perto do templo de Salomão em glória, em majestade, em ouro e em prata, Deus também se manifestou nesse templo, no templo de Zorobabel. Mas finalmente eu vejo a consumação, a glória, o ápice de tudo, que é Deus habitando no homem. É Deus habitando no espírito humano. Esta é a maior glória da Bíblia. A partir de Jesus Cristo, a partir do novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no espírito humano do homem. A partir de agora, Deus não habita em um prédio, em um espaço geográfico, mas Deus habita no homem. O homem é templo do Espírito Santo. Então eu posso ver este versículo de Levítico 26 e 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. Aqui eu posso ler na nova aliança que Deus fez de mim, Deus fez de você que já nasceu de novo, um tabernáculo. E esta é a maior glória do Evangelho. Por toda a eternidade, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Esta é a consumação de todas as coisas, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 3, que Deus estará com o seu tabernáculo entre os homens. Deus habitará com os homens. Este era o plano original de Deus em Gênesis. Esta será a consumação de todas as coisas em Apocalipse 21 e versículo 3. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje nós vivemos nos dias em que os patriarcas, os profetas, o próprio Moisés, Abraão, os reis, os sacerdotes desejaram viver, que é Deus habitando no próprio homem. Se esses poucos conceitos eles foram úteis para você elaborar a sua aula, não deixe de dar o seu joinha. Inscreva-se nesse canal e compartilhe o nosso vídeo para ajudar mais alguém. Que Deus te abençoe ricamente.